Meu nome é Raimundo. Tenho 54 anos. Vivo numa pequena fazenda no interior do Maranhão, num pedaço de terra que meu pai me deixou e que eu aprendi a amar aos poucos, porque no começo essa terra era seca demais, ingrata demais, quente demais. Mas a gente aprende a amar o que é difícil, especialmente quando não tem outra escolha. Tinha outra pessoa aqui antes. Minha esposa se chamava Conceição. A gente costumava sentar no terreiro no fim da tarde, quando o sol começava a descer e o calor aliviava um pouco, e ela ficava me contando os casos do dia enquanto eu tomava meu café. Ela falava muito, sempre falou muito, e eu sempre achei que aquilo me cansava. Aquelas histórias do vizinho, do padre, da mulher que tinha brigado com a irmã por causa de uma herança, de uma galinha que fugiu para o mato e nunca mais voltou. Hoje eu daria qualquer coisa para ouvir de novo. Faz 8 anos que ela foi. Foi rápido, um problema no coração que ela nem sabia que tinha. Num dia ela estava aqui, naquele mesmo terreiro, falando sobre qualquer coisa que eu já não me lembro mais. No outro dia já não estava. E o silêncio entrou pela porta como se fosse dono da casa, se instalou em cada canto e desde então nunca mais foi embora. Fui ficando. Não por teimosia, não por amor à terra, embora eu ame. Fui ficando porque simplesmente não sabia para onde ir. Porque fora dessa fazenda eu não sabia mais como ser nada. Aqui eu sei o que fazer quando o sol nasce. Sei o que o barro quer quando chove demais. Sei quando o gado está com sede antes mesmo de ir olhar o bebedouro. Sei cuidar do que é meu. Fora daqui, eu seria só um homem velho andando sem rumo. Então fiquei. Os dias passam todos parecidos. Acordo cedo, antes do sol aparecer, quando o céu ainda tem aquela cor roxa que ninguém vê porque todo mundo ainda está dormindo. Preparo o café sozinho. Um café forte, preto, sem açúcar, que Conceição detestava e que agora eu faço do jeito que quero porque não tem mais ninguém para reclamar. Cuido do gado, conserto o que precisa ser consertado, dou uma volta de cavalo pelo perímetro da fazenda para ver se está tudo no lugar. Meu cavalo se chama Baio. É um animal velho como eu, de pelo castanho e temperamento tranquilo. A gente se entende bem. Ele não faz perguntas e eu não faço perguntas. Andamos juntos pelo pasto, pela estrada de terra, pelas beiradas do riacho que no inverno enche e no verão quase seca de vez. Ele sabe quando eu estou triste, porque os cavalos sabem essas coisas. E nesses dias ele anda mais devagar, como se soubesse que eu não tenho pressa para chegar em nenhum lugar. Naquela tarde, não era diferente de nenhuma outra. Eu tinha passado o dia todo trabalhando na cerca do pasto novo, um trabalho chato de ficar agachado com o arame farpado, rasgando a palma da mão, mas necessário. Quando o sol começou a baixar e o calor foi perdendo um pouco da brutalidade do meio-dia, subi no baio e fui voltando devagar pela estrada de terra que passa entre as propriedades da região. O vento estava fraco naquela tarde, quase nenhum. A poeira que Baio levantava com as patas ficava suspensa no ar por um tempão antes de assentar de volta no chão, laranja e lenta. O céu tinha aquela cor que só aparece naquele horário, entre o amarelo e o vermelho, com uma faixa roxa lá no alto que vai crescendo enquanto o sol vai descendo. Eu ia olhando aquilo e não pensando em nada de especial, só indo. Foi quando ouvi. No começo, pensei que fosse um animal. Um som que vinha do campo ao lado da estrada, abafado pelo mato baixo que crescia na beira da cerca. Um gemido comprido, quebrado, que parava e recomeçava. Diminuí o passo do baio sem nem perceber que tinha feito isso. Parei. Fiquei escutando. Era choro. Não o choro de criança, que tem uma urgência diferente. Um chiado agudo que corta o ar. Era o choro de alguém que já estava chorando há tempo. Um choro cansado, fundo, que vinha de quem já não tinha mais forças para tentar segurar. Desci do baio. Deixei ele preso na cerca e entrei pelo mato na direção do som. Os galhos secos estalavam embaixo das minhas botas.
e o cheiro de poeira e capim ressecado entrava pelo nariz. Andei uns 20 metros pelo campo aberto e foi quando vi uma jovem ajoelhada no chão e ao lado dela, deitado na terra seca e vermelha, um cavalo. Parei alguns instantes antes de me aproximar, não por medo, mas porque às vezes o mundo te apresenta uma cena tão pesada que o corpo pede um segundo antes de entrar nela. A jovem estava curvada sobre o animal, com as duas mãos segurando a cabeça do cavalo, o rosto escondido no pescoço dele. O animal estava deitado de lado, a respiração pesada e irregular, e havia sangue seco cobrindo a perna dianteira esquerda e uma parte do flanco. O sol cor de brasa iluminava tudo aquilo por cima, e eu fiquei parado ali por um instante, olhando. Depois dei um passo, depois outro. E fui chegando devagar, sem fazer barulho, do jeito que a gente se aproxima de coisa que pode se partir se a gente chegar rápido demais. Moça, ela levantou o rosto. Tinha poeira misturada com as lágrimas que tinham secado e deixado um rastro cinza nas duas bochechas. Os olhos estavam tão vermelhos que pareciam em brasa. Devia ter pouco mais de 20 anos, mas naquele momento parecia carregar muito mais do que isso. As mãos tremiam levemente enquanto ela me olhava. Primeiro com susto, depois com uma expressão que eu só consigo descrever como alívio misturado com vergonha. O alívio de quem finalmente não está mais completamente sozinho e a vergonha de ter sido encontrado assim, no chão, destruído. O que aconteceu aqui? Ela não respondeu de imediato. Ficou me olhando por um momento, como se estivesse decidindo se eu era alguém em quem valia a pena confiar. Depois olhou de volta para o cavalo, passou a mão devagar pelo pescoço do animal e, quando virou o rosto para mim de novo, havia uma raiva pequena e dura por trás daquelas lágrimas. Eles fizeram isso, disse ela, quase sussurrando. Olhei ao redor do campo. Não havia ninguém. Só a cerca de madeira quebrada num ponto, as marcas profundas no chão, como se tivesse havido uma luta ali, e mais longe, na entrada de terra que levava ao que parecia ser uma pequena propriedade, as marcas de pneus que o sol da tarde já estava começando a endurecer. Olhei de volta para ela. Quem? E foi então que ela começou a contar. Fim do capítulo 1. Me diga quando quiser o capítulo 2. Continuar. 12:46, capítulo 2. O que os homens fizeram. Ela demorou um pouco para começar. Não porque não quisesse contar. Era visível que precisava contar, que aquilo estava pesando dentro dela, como pedra no fundo de um poço. Mas as palavras pareciam difíceis de organizar quando a gente está com o coração partido e as mãos ainda tremendo de raiva e de medo ao mesmo tempo. Enquanto ela respirava fundo, tentando se acalmar, eu me abaixei perto do cavalo. Era um animal grande, de pelo escuro, quase preto, com uma mancha branca na testa em formato irregular. Devia ter uns 10, 12 anos. Bem tratado, isso era visível até naquele estado. O pelo tinha sido escovado com cuidado antes daquilo acontecer. As ferraduras estavam em bom estado. E havia algo na forma como o animal ficava quieto debaixo das mãos dela, que mostrava que os dois se conheciam há tempo. Que havia uma confiança construída entre os dois ao longo de muitos anos. A perna dianteira esquerda era onde estava a maior parte do sangue. Passei os dedos com cuidado ao redor da ferida, sem encostar direto. A pele estava aberta em 2 pontos. Mas o sangue já tinha coagulado na maior parte. Não era ferida de faca. A forma da lesão era diferente, larga, com as bordas amassadas, o tipo de marca que um objeto rombudo e pesado deixa quando bate com força. O animal me olhou. Tinha um olho castanho e fundo que me encarou por um momento, sem movimento, sem desconfiança, apenas com aquele cansaço pesado de quem sofreu e ainda não entende muito bem por quê. Passei a mão devagar no pescoço dele. Ele não recuou. O nome dele é Trovão, disse ela com a voz baixa. Não era um comentário aleatório. Era uma apresentação.
como se ela quisesse que eu soubesse com quem eu estava lidando antes de qualquer outra coisa. Trovão, repeti baixinho, continuando a passar a mão no pescoço do animal. Ela respirou fundo de novo. Desta vez as palavras vieram. O nome dela era Helena. Tinha 22 anos e morava sozinha numa pequena propriedade que ficava a uns 300 metros dali, que herdou do pai quando ele morreu 2 anos antes. Não era uma fazenda grande. Era um pedaço de terra com uma casa simples de adobe, um pequeno roçado, um galinheiro e um estábulo que ela mesma tinha reformado com o que sobrou da herança. Encontrava no Trovão o seu principal meio de trabalho. Com ele, ela carregava lenha. Com ele, buscava mantimentos na cidade quando o estoque acabava. Com ele, percorria o perímetro da propriedade, verificava o roçado, levava e trazia o que precisava ser levado e trazido. Não era um animal de luxo nem de passeio. Era o que movia a vida dela todos os dias, da manhã até a noite. Na noite anterior, ela tinha ido dormir tarde. Tinha passado o fim do dia consertando uma parte do telhado que estava deixando entrar água. E quando terminou, estava tão cansada que nem jantou direito. Deitou cedo e dormiu fundo. Foi em torno de meia-noite que ouviu o barulho. Trovão estava relinchando no estábulo, um relincho diferente do normal, agitado, cortado, o tipo de som que os cavalos fazem quando algo está errado. Ela levantou, foi até a janela e viu 3 homens no terreiro. 2 deles já tinham entrado no estábulo. O terceiro ficou do lado de fora, perto da cerca, olhando em volta como quem faz sentinela. Helena ficou paralisada por alguns segundos. Depois tentou gritar, mas a voz não saiu como ela queria. Saiu fraca, quebrada pelo medo. Correu até a porta da frente, abriu e foi em direção ao estábulo. "Sai daí!" gritou ela quando chegou na entrada. Os 2 homens dentro do estábulo viraram para ela. Um deles tinha a corda do Trovão na mão e estava tentando puxar o animal para fora. Trovão resistia. Ficava firme, bufando, recusando a dar o passo que o homem queria. "Vai embora, menina, antes de se arrepender", disse o homem com a corda. Ela não foi. Ficou parada na entrada gritando para eles saírem, para largarem o animal, para irem embora. O terceiro homem, que estava do lado de fora da cerca, se aproximou então e tentou empurrá-la para longe da entrada. Ela se segurou no batente. Foi nesse momento que Trovão se virou bruscamente dentro do estábulo e acertou um coice no homem que segurava a corda. O homem caiu. O outro ficou furioso. Pegou um pedaço de ferro que estava encostado na parede do celeiro. Helena disse que não conseguiu fazer nada, que gritou, que tentou entrar, mas o terceiro homem a segurou pelo braço, que ouviu os golpes, 2, 3, enquanto o Trovão relinchou de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes e que não esqueceu mais. Depois disso, os 3 foram embora. Deixaram a cerca quebrada, a porta do estábulo aberta e Trovão cambaleando dentro, com a perna ferida e o flanco machucado. Ela ficou a noite toda com o animal. Quando amanheceu, tentou fazer ele andar, e ele andou alguns metros, mas a dor era grande demais. Chegou até o campo aberto do lado da estrada, antes de ceder e deitar no chão. E foi ali que eu a encontrei. Quando ela terminou de contar, havia uma raiva quieta nela, que eu reconheci. Não era a raiva que grita e gesticula, era a outra. A que fica quieta, que aperta os dentes, que olha para o chão com os olhos secos porque já não tem mais lágrimas, mas tem muita coisa ainda queimando lá dentro. Essa raiva eu conheço bem. É a mesma que eu carrego desde a noite em que perdi Conceição e fiquei sozinho, olhando para o teto sem conseguir nem chorar. Olhei para ela por um momento. Depois olhei para o Trovão. "Esses homens?" perguntei com calma. "Você conhece eles?" Ela hesitou. "De vista, são de uma propriedade maior aqui perto. Já tentaram comprar minha terra antes. Meu pai não vendeu. Depois que ele morreu, voltaram com oferta. Eu também não vendi. Não precisei perguntar mais nada. Entendi o suficiente. Me levantei,
Fui até onde o baio estava preso na cerca e peguei o cantil de água que eu sempre carregava na sela. Voltei até o trovão, me abaixei de novo ao lado do animal e comecei a limpar a ferida com cuidado. A água misturada com o sangue ressecado desceu pela perna do cavalo em fios cor de ferrugem. Helena ficou ajoelhada do outro lado segurando a cabeça de Trovão. "Você acha que ele vai ficar bem?" perguntou ela. Analisei a ferida de novo. A pancada tinha sido forte, isso era certo, mas não tinha atingido o osso. A perna estava inteira. A ferida era séria, mas tratável para quem sabia o que estava fazendo, e eu tinha passado a vida inteira cuidando de animais. "Acho", respondi. Ela me olhou como se aquela fosse a primeira coisa boa que alguém tivesse dito para ela em muito tempo. Rasguei um pedaço da minha camisa e fiz um curativo improvisado ao redor da ferida principal, apertando com firmeza para estancar o que ainda estava saindo. O Trovão ficou quieto durante tudo aquilo, apenas com a respiração acelerada e o olho acompanhando cada movimento das minhas mãos. "Vamos tentar fazer ele levantar", falei. Helena se posicionou na cabeça do animal, segurando o focinho com as duas mãos, falando baixinho. Um murmúrio que eu mal conseguia ouvir, mas que o Trovão claramente ouvia porque as orelhas do animal se mexeram na direção da voz dela. Coloquei as mãos no flanco do cavalo. "Vai, Trovão", falei em voz firme. O animal fez o esforço. Dobrou as pernas dianteiras, empurrou com as traseiras e no primeiro instante pareceu que ia dar certo, mas a perna ferida cedeu e ele voltou para o chão pesado, levantando uma nuvem de poeira vermelha ao redor de nós dois. Helena fechou os olhos por um segundo. "De novo", eu disse. Ela abriu os olhos. Voltou a falar baixinho para ele. Eu reposicionei as mãos no flanco do animal, encontrei um ponto de apoio melhor, e quando o Trovão fez o esforço de novo, eu empurrei junto. Dessa vez ele ficou. Os 4 cascos no chão, a respiração ofegante, a perna ferida tremendo levemente com o esforço. Mas em pé, Helena soltou o ar de uma vez e colocou a testa no focinho do cavalo e ficou assim por um momento, com os olhos fechados, segurando o rosto do animal com as 2 mãos, como se precisasse se certificar de que ele era real, de que estava de pé, de que ainda estava ali. "Aguenta firme, Trovão", murmurou ela. "Aguenta firme." Fiquei parado um pouco atrás, dando espaço para os dois. O sol estava quase no horizonte agora. E a luz tinha ficado mais laranja, mais densa, cobrindo o campo inteiro com aquela cor de fim de tarde do interior que não existe em lugar nenhum do mundo a não ser aqui. "Você mora sozinha?" perguntei. "Moro. Tem condição de cuidar dele lá em casa?" Ela hesitou. Eu entendi a hesitação. A pequena propriedade dela estava a 300 metros dali. Mas eram 300 metros que o Trovão, naquele estado, talvez não conseguisse percorrer. E mesmo que conseguisse, ela estaria sozinha, sem recursos, sem medicamentos, sem ninguém por perto se o estado do animal piorasse durante a noite. "Vem para minha fazenda", falei. Ela me olhou. "Não conheço o senhor. Meu nome é Raimundo. Tenho fazenda aqui perto, tenho estábulo, tenho o que precisa para cuidar desse animal e tenho experiência com isso." Fiz uma pausa. Não sou obrigado a explicar mais do que isso, mas o convite está feito. Ela ficou me olhando por um tempo, depois olhou para o Trovão, depois olhou de volta para mim e concordou com a cabeça. Fomos devagar. Eu ia na frente com o baio, abrindo o caminho, e Helena vinha atrás conduzindo o Trovão pelo cabresto, passo a passo, no ritmo que o animal conseguia suportar. Toda vez que Trovão hesitava, ela parava, esperava, falava baixinho, e o animal retomava. O sol desapareceu enquanto ainda estávamos no caminho. A noite chegou rápido, como sempre chega no interior, de repente, sem aviso, trocando o laranja do céu pelo azul escuro carregado de estrelas.
O vento, que durante o dia quase não existia, veio mais forte com o escurecer, trazendo o cheiro de terra ressecada e capim. Chegamos à minha fazenda quando o céu já estava cheio de estrelas. Levei o trovão direto para o estábulo. Preparei uma cama de palha limpa, trouxe água e passei a próxima hora limpando e tratando as feridas do animal com o que eu tinha guardado na caixa de primeiros socorros que todo fazendeiro que mora longe da cidade precisa ter. Helena ficou do lado de fora do estábulo por um tempo, olhando pela janela de ripas. Depois entrou e ficou ali, quieta, observando tudo o que eu fazia. Não fez perguntas, não atrapalhou. Ficou só ali, com os braços cruzados e o olhar sério, acompanhando. Quando terminei, me levantei e encarei o trovão por um momento. O animal estava deitado na palha, respirando com mais calma do que antes. A ferida estava limpa, tratada, o curativo bem feito. Não havia como garantir nada para aquela noite, mas havia razão para acreditar que o animal ia superar. Agora é esperar, falei. Helena assentiu. Fui até a casa buscar 2 xícaras de café. Voltei e entreguei uma para ela sem dizer nada. Ela pegou. Ficamos os dois sentados na entrada do estábulo, tomando café, olhando para o trovão respirar na palha, ouvindo o vento na folhagem lá fora e o canto distante de algum bicho da noite que não parava. Não trocamos mais nenhuma palavra por um bom tempo. Mas o silêncio entre nós dois já era diferente do silêncio que eu carregava antes. Este tinha companhia. Fim do capítulo 2. Me diga quando quiser o capítulo 3. Continuar 12, 49, capítulo 3. O que começa devagar. Acordei antes do sol, como sempre, mas naquela manhã fui direto ao estábulo antes mesmo de fazer o café. Era um hábito que qualquer fazendeiro entende. Quando tem um animal doente no estábulo, ele é a primeira coisa do dia, antes do gado, antes da cerca, antes de qualquer outra coisa. Abri a porta devagar. O trovão estava deitado na palha, mas com a cabeça levantada. Me olhou quando entrei. As narinas se mexeram levemente, farejando o ar, reconhecendo o cheiro de alguém que tinha passado a noite anterior cuidando dele. A respiração estava mais regular do que na noite anterior, menos pesada, menos forçada, sem aquele som abafado que me tinha preocupado quando o trouxemos. Me abaixei ao lado dele. Examinei o curativo. Estava firme, sem sinal de infecção aparente, sem sangramento novo. Passei a mão no pescoço do animal devagar, e ele não recuou. Ficou quieto debaixo da minha mão com aquele jeito que os cavalos têm quando estão com dor, mas confiam em quem está por perto. Você passou a noite, murmurei para ele. Ele me olhou. Fui fazer o café. Quando a chaleira estava no fogo, ouvi passos no terreiro. Olhei pela janela da cozinha e vi Helena vindo pela entrada da fazenda com passos rápidos, a cabeça levemente baixa e o cabelo preso de qualquer jeito. Ela tinha ido para casa na noite anterior. Eu tinha insistido nisso, porque ela precisava dormir numa cama de verdade e pegar algumas roupas. Mas estava de volta cedo, muito cedo, antes mesmo do sol aparecer completamente no horizonte. Abri a porta antes que ela chegasse à varanda. Ela parou. "Como ele está?" perguntou. Sem bom dia, sem nenhuma outra coisa antes. Direta, como quem acordou pensando nisso e não pensou em mais nada pelo caminho. "Melhor do que ontem", respondi. Ela soltou o ar. Um alívio pequeno, contido, do tipo que a gente solta quando estava esperando uma notícia ruim e a notícia boa chega antes. "Posso ver ele? O estábulo está aberto." Ela foi direto para lá, sem entrar na casa. Eu terminei de fazer o café, enchi 2 xícaras e fui até o estábulo. Quando cheguei na entrada, parei por um segundo antes de entrar. Helena estava ajoelhada na palha ao lado do trovão, com o rosto encostado no pescoço do animal, os olhos fechados, falando tão baixinho que eu não conseguia ouvir as palavras. Só o tom, quieto
íntimo, o tom de quem está tendo uma conversa particular que não precisa de testemunha. Não entrei. Fiquei na entrada, apoiado no batente, tomando meu café e olhando para o céu que estava amanhecendo lá fora. Aquele azul fraco do começo da manhã que vai clareando devagar, sem pressa, como se o dia soubesse que vai ser longo e não quisesse começar apressado. Depois de alguns minutos, ela saiu. Peguei a segunda xícara e estendi para ela. Ela olhou para a xícara, depois para mim, e pegou sem dizer nada. Ficamos os dois em pé na entrada do estábulo, tomando café, olhando o sol subir devagar sobre o pasto. Nos dias seguintes, Helena voltou todas as manhãs. Sempre cedo. Sempre com aquele passo firme e direto que mostrava que ela não vinha por obrigação, nem por cortesia. Vinha porque precisava, porque o trovão era dela e ela não era do tipo que deixa o que é seu nas mãos de outra pessoa sem estar presente. Eu respeitei isso. Não tentei assumir o cuidado do animal de um jeito que a deixasse de fora. Mostrei o que precisava ser feito e deixei que ela fizesse junto. A troca do curativo, a limpeza da ferida, a quantidade certa de água, a palha que precisava ser trocada todos os dias para evitar umidade. Ela aprendia rápido e não fazia perguntas desnecessárias, só as perguntas certas, no momento certo. Na terceira manhã, quando fui mostrar como limpar a ferida antes de trocar o curativo, nossas mãos se cruzaram por um instante sobre a perna do animal. Ela puxou a mão imediatamente. Eu também. Nenhum dos dois disse nada. Continuamos o curativo como se nada tivesse acontecido. O trabalho da fazenda não para porque tem um cavalo ferido no estábulo. As cercas precisam ser consertadas. O gado precisa ser manejado. O bebedouro precisa ser limpo. A bomba d'água que estava dando problema desde a semana anterior precisava ser olhada. A vida da roça é uma lista que nunca termina, e quem vive nela aprende que o único jeito de não afundar é ir fazendo uma coisa de cada vez, sem olhar para o tamanho da lista. Numa manhã, quando eu estava no galpão tentando entender o problema da bomba, um serviço que exige paciência porque envolve muita peça pequena e muito encaixe que parece simples, mas não é, Helena apareceu na porta do galpão. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou ela. Olhei para ela. Ela estava com as mãos nos bolsos, o olhar direto, sem cerimônia. Não era uma pergunta de educação. Era uma pergunta de alguém que está acostumado a trabalhar e que se sente mal parado enquanto tem coisa para fazer. "Sabe mexer com ferramenta?" perguntei. "Aprendi com meu pai." Fiz um gesto para ela entrar. Ela entrou, se abaixou ao meu lado, olhou para a bomba desmontada no chão e passou os olhos pelas peças com aquela atenção de quem realmente está tentando entender o problema e não só aparentando interesse. "Essa arruela aqui está gasta", disse ela, apontando para uma peça pequena de borracha que eu mesmo ainda não tinha identificado como o problema. Peguei a peça e olhei. Ela estava certa. Não disse nada. Fui até a caixa de ferramentas, procurei uma arruela do mesmo tamanho, encontrei uma que servia e voltei. Ela já estava reposicionando as outras peças com cuidado, no lugar certo, na ordem certa. Trabalhamos em silêncio por uns 40 minutos. Quando a bomba voltou a funcionar, aquele ruído mecânico regular e satisfatório de coisa que estava quebrada e foi consertada, nenhum dos dois falou nada. Mas havia uma leveza diferente no ar daquele galpão que não estava lá antes. As conversas foram aparecendo aos poucos. Não foram aquelas conversas que a gente planeja ter, que começa com um assunto e vai crescendo. Foram as conversas que nascem do trabalho feito junto. Um comentário sobre o tempo, uma observação sobre o gado, uma história curta que surge sem querer no meio de uma tarefa e vai virando outra história, e de repente a gente percebe que já faz 1 hora que está falando sem que ninguém tenha decidido começar a conversar. Soube que o pai dela tinha chegado àquela terra 20 anos antes, vindo do Piauí.
com pouco mais do que a vontade de ter um pedaço de chão para chamar de seu, que levou anos para conseguir alguma coisa e que, quando finalmente tinha, ficou pouco tempo para aproveitar. Que Helena tinha crescido vendo o pai trabalhar daquele jeito, calado, firme, sem reclamar, e que havia herdado isso. Contei pouca coisa sobre mim, não porque não quisesse, mas porque não tenho o costume. Perdi o costume de falar sobre mim mesmo quando perdi a pessoa que me ouvia. As palavras foram ficando dentro, acumulando, e com o tempo, o hábito de guardá-las foi ficando mais forte que o hábito de soltá-las. Mas numa tarde, enquanto estávamos sentados no terreiro depois do trabalho, ela com um copo d'água, eu com meu café de sempre, ela perguntou com toda a simplicidade: "Sua esposa morreu há quanto tempo?" Olhei para ela. Ela não desviou o olhar. Não tinha maldade na pergunta nem curiosidade de fofoca. Era só uma pergunta direta de alguém que tinha notado a casa grande demais para um homem só. Os 2 pratos que ficavam guardados e só um era usado. O silêncio pesado que a fazenda carregava mesmo quando havia trabalho e movimento. 8 anos, respondi. Ela assentiu. Ficou quieta por um momento. Meu pai morreu faz 2, disse ela depois. Ainda parece que foi ontem. Não respondi nada, mas entendi tudo. O trovão começou a melhorar de um jeito que me surpreendeu até a mim, que sou homem acostumado a ver animais se recuperarem. Na primeira semana, ele ficava deitado a maior parte do tempo, levantando só para beber água e se movimentar um pouco dentro do estábulo. Na segunda semana, já ficava em pé por períodos mais longos. Começou a comer com mais vontade e a ferida foi fechando de um jeito limpo, sem infecção, sem complicação. Helena acompanhou cada passo daquilo. Havia uma manhã específica que ficou na minha memória. Eu tinha chegado ao estábulo mais tarde do que o costume. Tinha tido um problema com o gado cedo e levado mais tempo para resolver. Quando entrei, o trovão estava em pé no centro do estábulo e Helena estava do lado de fora do cercado interno, com a mão estendida sobre a grade de madeira. O trovão estava com o focinho encostado na palma da mão dela. Os 2 ficavam assim, quietos, sem se mover. Ela não tinha percebido que eu tinha entrado. Fiquei parado perto da porta por um momento, olhando para aquela cena. A jovem e o cavalo, a mão dela aberta, o focinho dele encostado nela, aquela comunicação silenciosa que só existe entre um animal e a pessoa que ele ama. Virei e saí sem fazer barulho. Alguns momentos não precisam de testemunha. Na tarde do 10º dia, o trovão deu os primeiros passos fora do estábulo. Eu tinha aberto o portão do cercado pequeno que ficava ao lado do estábulo, um espaço de chão batido, onde os animais ficavam quando precisavam de ar, mas ainda não podiam ir para o pasto aberto. Helena estava do lado de fora, esperando. O trovão chegou na entrada, parou, olhou para o espaço aberto na frente dele, ficou parado uns segundos. Depois deu um passo, depois outro. Entrou no cercado devagar, com aquela cautela de quem ainda está desconfiando do próprio corpo, testando cada passo antes de confirmar o peso. A perna ferida ainda estava com o curativo, mas ele a usava, apoiava nela, sustentava o peso sem recuar de dor. Helena não disse nada, mas eu vi o canto do olho dela brilhar. Ela entrou no cercado devagar. Foi até ele e o trovão virou o pescoço na direção dela, como se estivesse esperando. Ela colocou a mão no focinho do animal, passou devagar pelo pescoço, pela crina. "Você vai ficar bem", disse ela para ele, com aquela voz baixa e firme de quem não está tentando convencer, mas confirmando algo que já sabia. Fiquei apoiado na cerca de fora, observando. A fazenda estava quieta ao redor. O sol da tarde batia no pasto e deixava o capim com aquele dourado que aparece só naquele horário, quando a luz está baixa e oblíqua e pega as coisas de lado.
O vento estava fresco para variar, trazendo cheiro de terra úmida lá de longe, sinal de chuva em algum lugar distante, e eu percebi, naquele momento, que havia alguma coisa diferente na fazenda nos últimos 10 dias. A casa tinha voltado a ter passos que não eram só os meus. O terreiro tinha voltado a ter vozes, conversas, o som de alguém trabalhando perto que não era o eco do meu próprio esforço. O silêncio ainda estava lá. O silêncio nunca vai completamente, não nesse tipo de vida. Mas havia algo dentro dele agora que antes não havia. Presença. Não pensei nada além disso naquele momento. Só observei o trovão andando devagar pelo cercado, com Helena ao lado, a mão dela levemente encostada no pescoço do animal, os dois se movendo juntos naquele espaço pequeno de chão batido. E voltei para o trabalho, porque na roça a vida não para enquanto a gente pensa, mas enquanto eu trabalhava, aquele pensamento ficou. Fim do capítulo 3. Me diga quando quiser o capítulo 4. Continuar. 12:53. Capítulo 4. O que não foi embora. Tinha uma cerca no fundo do pasto que eu precisava consertar havia semanas. Não era urgente no começo. 1 ou 2 estacas soltas, um fio de arame que tinha afrouxado com o peso da chuva do mês anterior. O tipo de coisa que a gente anota mentalmente e vai deixando para depois, porque sempre tem outra coisa mais urgente na frente. Mas quando o gado começou a encontrar o ponto fraco e forçar a passagem, o depois virou agora. Saí cedo com o baio, carregando arame, alicate e martelo na bolsa de couro da sela. O fundo do pasto ficava longe da sede, uns 40 minutos de cavalo pelo caminho que cortava o campo aberto. Era uma parte da fazenda que eu gostava, porque dali dava para ver o horizonte inteiro sem nada interrompendo. Só terra, capim, o azul pesado do céu do Maranhão e aquela sensação de que o mundo é maior do que a gente consegue abarcar. Trabalhei a manhã inteira na cerca. É um trabalho solitário, conserto de cerca. A gente vai de estaca em estaca, testando cada uma, reposicionando o arame, martelando onde precisa, apertando onde está frouxo. Não exige pensamento complicado, então a cabeça fica livre para vagar enquanto as mãos fazem o que sabem fazer. Naquela manhã minha cabeça foi para lugares que eu não esperava. Fiquei pensando nos últimos dias, na Helena que aparecia toda manhã antes do sol completar a subida, no jeito que ela trabalhava, sem alarde, sem precisar que ninguém mandasse, identificando o que precisava ser feito e fazendo. Na conversa que tínhamos tido no terreiro sobre os mortos que a gente carrega, aquela conversa curta que não precisou ser longa para dizer tudo o que precisava dizer. Pensei no trovão andando pelo cercado com ela ao lado. Pensei no silêncio da casa nos anos anteriores. Martelei uma estaca com mais força do que precisava e o pensamento foi embora. Voltei para o trabalho. Quando cheguei de volta à sede no começo da tarde, Helena estava no terreiro. Não estava parada. Estava varrendo o terreiro com a vassoura de palha que ficava pendurada na parede da varanda, levantando a poeira vermelha em rodinhas que o vento levava para o lado do pasto. Ela tinha varrido o terreiro sem que ninguém pedisse, sem que ninguém sugerisse. Simplesmente tinha visto que precisava ser feito e tinha feito. Parei o baio na entrada e fiquei olhando por um segundo. Ela me viu. Parou de varrer. Trovão comeu bem hoje de manhã, disse ela. Troquei o curativo. A ferida está secando bonito. Bom, respondi. Desci do baio, levei ele até o bebedouro e quando voltei, Helena já tinha encostado a vassoura na parede e estava de volta ao estábulo. Fui atrás. O trovão estava em pé, com aquele olhar mais vivo que vinha crescendo dia a dia desde que chegou. A ferida tinha fechado bem. A pele ao redor estava limpa, sem vermelhidão excessiva, sem o calor que indica infecção. Mais alguns dias e o curativo poderia ser retirado de vez. Mais uma semana e ele vai para o pasto, falei. Helena passou a mão na crina do animal. Você vai conseguir levá-lo de volta para minha propriedade até lá?
Olhei para ela. Era uma pergunta simples e direta. O trovão estava melhorando, a situação estava se resolvendo, e era natural que ela pensasse no próximo passo. Mas havia algo na pergunta que ficou no ar depois que ela foi feita, um peso que a própria Helena talvez não tivesse colocado de propósito. Consigo, respondi. Quando ele estiver pronto. Ela assentiu. Ficamos um momento em silêncio. Obrigada, disse ela então. Não com aquela voz de cerimônia que as pessoas usam quando estão sendo educadas. Era uma palavra simples, pesada, dita, olhando direto para mim. O tipo de obrigada que carrega tudo que não foi dito antes. Não soube o que responder, então não respondi nada. Saí do estábulo e fui cuidar do baio. Foram os pequenos gestos que foram mudando a fazenda. Não foi nenhuma conversa importante. Nenhuma declaração, nenhum momento que você pudesse apontar e dizer: foi aqui que as coisas mudaram. Foi o acúmulo de coisas pequenas ao longo dos dias. A xícara de café que passou a ter companhia todas as manhãs. O almoço que um dia ela fez porque eu estava no pasto e chegou mais tarde do que o esperado. E quando entrei na cozinha, havia comida na panela, e ela estava sentada à mesa, esperando sem fazer nada, só esperando. À tarde que ficamos os dois consertando o portão do galinheiro, que estava com a dobradiça quebrada, ela segurando a madeira no lugar certo, enquanto eu a parafusava, sem precisar coordenar em voz alta, porque cada um sabia intuitivamente o que o outro precisava naquele momento. O fim de tarde que ela me contou sobre o pai dela sem que eu tivesse perguntado. Como ele tinha chegado ao Maranhão sem nada. Como tinha levantado a propriedade tijolo por tijolo, cerca por cerca, com as próprias mãos. Como tinha morrido antes de ver o roçado dar tudo que ele sabia que ia dar se tivesse tempo. E como ela tinha decidido que não ia deixar aquela terra ir para as mãos de quem não merecia, não importava a pressão, não importava o quanto as coisas ficassem difíceis. Meu pai sempre dizia que terra que foi suada não pode ser vendida, disse ela naquela tarde. Que vender terra suada é como vender um pedaço de você mesmo. Fiquei olhando para o horizonte enquanto ela falava. Meu pai dizia a mesma coisa, respondi depois de um momento. Ela me olhou de lado. Então você entende. Entendo. E entendíamos. Não precisou dizer mais nada. Foi numa manhã da terceira semana que o trovão trotou pela primeira vez. Eu tinha aberto o portão do pasto pequeno, não o cercado de chão batido de antes, mas o pasto de verdade, com capim e espaço. E o trovão tinha entrado devagar, como sempre fazia, testando o chão com cuidado. Helena estava encostada na cerca ao meu lado. O animal começou a andar pelo pasto. Primeiro devagar, depois um pouco mais rápido. Depois, num momento que eu não esperava tão cedo, ele deu uma arrancada curta. Não era um galope, era um trote. Aquele movimento cadenciado e firme que mostra que o animal está com os 4 membros funcionando, que o corpo está respondendo, que a memória muscular voltou. Helena fez um som. Não foi uma palavra. Foi um som involuntário, pequeno, que escapou antes que ela pudesse segurar. Ela colocou a mão na boca imediatamente depois, mas o som já tinha saído. O trovão trotou por mais alguns metros, parou, virou a cabeça na direção dela. Ela abaixou a mão da boca. Estava sorrindo. Não um sorriso de cortesia, nem de satisfação calculada. Era o sorriso que sai quando a emoção é grande demais para o rosto conter direito. Os olhos brilhando, a boca num formato que luta entre rir e chorar e acaba ficando no meio dos dois. Eu não disse nada. Não havia nada para dizer. Mas olhei para aquele sorriso dela e pensei em coisas que não pensava havia muito tempo. Pensei em como a fazenda estava diferente naquelas semanas. Em como o café da manhã tinha outra qualidade quando havia uma segunda xícara sendo tomada do lado. Em como o trabalho cansa menos quando tem alguém trabalhando perto. Pensei em Conceição por um momento, não com a dor pesada de antes, mas com aquela saudade que dói menos,
que é mais parecida com gratidão do que com perda. E então aconteceu o que eu deveria ter esperado, mas não esperava. Naquela mesma tarde, enquanto eu estava no galpão organizando as ferramentas do dia, ouvi o barulho. Um motor, vindo da estrada. Não era um barulho qualquer. Era um motor de caminhonete, pesado, com aquele som grave de motor forçado em estrada de terra. Fui até a janela do galpão e olhei. Uma caminhonete prata levantava poeira na estrada que vinha em direção à entrada da fazenda. Ficou um negócio frio no meu estômago. Não era o frio do medo, era o frio do reconhecimento. O mesmo frio que a gente sente quando vê um temporal se formando no horizonte e sabe que vai vir, que não tem como desviar, que o único jeito é ficar firme e esperar chegar. Fui até o terreiro. Helena tinha saído do pasto quando ouviu o barulho e estava parada na entrada do estábulo, imóvel, com os olhos fixos na caminhonete que estava se aproximando. O sangue tinha saído do rosto dela. Não era exagero, foi literal. Aquele branqueamento súbito que acontece quando o corpo reconhece um perigo antes que a mente termine de processar. Chegou perto de mim sem desviar os olhos da caminhonete. Foram eles, sussurrou. A caminhonete parou na entrada da fazenda. 3 homens desceram. O primeiro era alto, de chapéu escuro, com aquele jeito de andar de quem está acostumado a entrar em qualquer lugar, como se o lugar fosse dele. Os outros 2 ficaram um passo atrás, como quem serve de volume e de ameaça ao mesmo tempo, sem precisar fazer nada de concreto, porque a presença já diz o suficiente. O homem de chapéu olhou ao redor do terreiro com aqueles olhos que varrem o ambiente procurando o que interessa e descartando o resto. Me viu. Deu um sorriso que não era sorriso. Era o formato de sorriso sem nenhuma das partes que fazem um sorriso ser real. Boa tarde, disse ele, com uma voz pausada e segura que mostrava que ele não estava nervoso, que não esperava precisar ficar. Boa tarde, respondi. Fiquei parado no meio do terreiro. Não fui ao encontro deles, não recuei. Fiquei exatamente onde estava, com os braços ao lado do corpo e o olhar direto. Estamos procurando um cavalo, disse o homem, o mesmo sorriso de antes. Um cavalo escuro, com uma mancha branca na testa. Ouvimos dizer que pode estar por aqui. Quem disse isso? Perguntei. Ele fez um gesto vago com a mão, como se a origem da informação não importasse. A região é pequena, as notícias andam. Andam, concordei. E também andam notícias sobre o que vocês fizeram com esse cavalo antes de ele chegar aqui. O sorriso do homem não saiu, mas mudou. Ficou mais duro, mais fino, menos sorriso e mais aviso. Não sei do que o senhor está falando. Acho que sabe. Silêncio. Um dos homens atrás dele deu um passo para o lado, olhando para o estábulo. O cavalo é nosso por direito, disse o homem de chapéu então, trocando de estratégia. Havia uma dívida. O animal foi dado como garantia. Por quem? Perguntei. Pelo dono anterior da propriedade. O dono anterior da propriedade era o pai da moça, respondi. E ele morreu. A propriedade passou para ela. Dívida de morto não se cobra de filho. O homem me olhou por um momento. Atrás de mim, eu sabia que Helena estava parada na entrada do estábulo. Não ouvi ela se mover, mas senti a presença dela ali, quieta, firme, segurando o que estava sentindo. Isso não é bem assim que funciona, disse o homem. Aqui na minha fazenda funciona do jeito que eu digo que funciona, respondi. E do jeito que a lei diz. E a lei não está do lado de vocês nessa história. Os 2 homens atrás olharam para o de chapéu. Ele ficou me encarando por mais alguns segundos. Depois olhou para o estábulo. Depois voltou para mim e deu aquele passo calculado para a frente, que é o passo de quem está testando até onde a outra pessoa vai ceder. Não cedi. Fiquei no meu lugar. E olhei para ele com a calma que só se tem quando se está com 54 anos,
quando se perdeu o que mais amava e se aprendeu que depois disso não existe mais muito o que temer. O homem parou, ficou me olhando, e então, sem mais nenhuma palavra, deu meia volta. Os outros dois o seguiram, entraram na caminhonete. O motor pegou, a poeira subiu e foram embora pela estrada de terra. Fiquei parado no terreiro até o barulho do motor sumir completamente. Só então respirei fundo. Virei para trás. Helena estava parada na entrada do estábulo, com os braços cruzados sobre o peito, olhando para a estrada onde a nuvem de poeira ainda estava assentando. Havia algo na postura dela que era diferente de quando os homens chegaram. Ela ainda estava tensa, mas a tensão tinha outra qualidade. Não era mais o branco do susto, era outra coisa. Me olhou. "Eles vão voltar", disse ela. Não era uma pergunta. Era o conhecimento de quem conhece esse tipo de homem. Podem voltar", respondi. "Mas aqui não vão encontrar o que vieram buscar." Ela ficou me olhando por um momento. Depois entrou no estábulo sem dizer mais nada. Eu fui até o poço, joguei água no rosto e fiquei ali por um momento olhando para o fundo escuro do poço, pensando. Aqueles homens tinham ido embora fácil demais. E fácil demais, nesse tipo de história, nunca quer dizer que acabou. Quase sempre quer dizer que está começando de verdade. Fim do capítulo 4. Me diga quando quiser o capítulo 5. Continuar 12, 5:57, capítulo 5, quando o perigo tem hora marcada. Nos 2 dias seguintes, nada aconteceu. E é exatamente esse tipo de nada que mais pesa. Quando o perigo é barulhento, ele pelo menos avisa. Você ouve o motor da caminhonete, vê a poeira na estrada, tem tempo de se posicionar, de respirar fundo, de decidir como vai ficar de pé. Mas quando o perigo fica quieto, quando vai embora sem resolver nada e some no horizonte sem dar satisfação, ele deixa algo pior do que a ameaça em si. Deixa a espera. E a espera é o que consome. Eu sabia disso. Helena também sabia. A gente não falou sobre os homens nesses 2 dias. Não porque o assunto tivesse passado, estava longe de ter passado, mas porque falar demais sobre o que pode acontecer não impede que aconteça. E os dois tínhamos trabalho para fazer e um animal para cuidar, e a vida não para enquanto a gente fica olhando para o horizonte, esperando o problema voltar. Mas eu dormia mais leve. Acordava no meio da noite com qualquer barulho diferente. O vento batendo numa janela, o gado se movendo no pasto, um galho caindo. Me levantava, ia até a varanda, olhava para a estrada escura e não via nada. Voltava para a cama. Ficava olhando para o teto. Sono de homem que sabe que tem coisa inacabada no ar. Foi na manhã do 3º dia depois da visita que Helena chegou diferente. Eu estava no terreiro quando ela veio pela entrada da fazenda e percebi antes mesmo de ela chegar perto que alguma coisa tinha mudado. O passo era o mesmo, firme, direto, mas havia uma tensão no corpo dela que não era a tensão normal de quem está preocupado com um animal doente. Era uma tensão mais alta, mais fina, do tipo que afeta a respiração. Parou na minha frente. "Ontem à noite eu ouvi barulho perto da minha propriedade", disse ela, direto, sem introdução. "Não vi ninguém, mas as marcas estavam lá de manhã, pegadas na cerca do fundo, e o cadeado do galpão foi mexido. Fiquei quieto por um segundo. Eles foram lá verificar se o trovão tinha voltado", disse. "Foi o que pensei", respondeu ela. "E quando perceberam que não estava, vão procurar onde ele está", completou ela. Não precisava ser dito de outro jeito. Fui até o estábulo, verifiquei o trovão, que estava bem, comendo tranquilo, sem ter a menor ideia do que estava sendo planejado em torno da existência dele. E voltei para o terreiro com a cabeça organizando o que precisava ser feito. "Você não volta para sua propriedade sozinha enquanto isso não se resolver", falei. Helena cruzou os braços. "Não vou ficar aqui te dando trabalho por causa disso." "Não é trabalho", respondi. "É juízo."
Ela me olhou por um momento com aquele olhar que misturava teimosia e bom senso, brigando um com o outro. No fim, o bom senso ganhou, porque ela era inteligente, e os inteligentes sabem quando a teimosia não serve. Tá bom, disse ela. Naquele mesmo dia à tarde fui até a cidade. Não era uma viagem que eu planejava fazer tão cedo. A cidade ficava a quase 2 horas de estrada de terra, e eu preferia ir o mínimo possível, porque cidade grande demais me deixa inquieto depois de tantos anos de interior. Mas havia coisas que precisavam ser feitas, e que só a cidade podia resolver. Fui de baio até o ponto onde a estrada de terra encontra o asfalto, e de lá pedi carona com o caminhoneiro que passa toda terça-feira levando gado para o frigorífico. Na cidade fui primeiro à delegacia. Contei o que tinha acontecido: a invasão na propriedade da Helena, o cavalo espancado, a visita dos 3 homens na minha fazenda, as pegadas encontradas na cerca dela na noite anterior. O delegado me ouviu com aquela atenção cansada de quem ouve muita história e aprendeu a filtrar o que é sério do que é confusão de vizinho. Mas foi anotando. Pediu o nome dela, o nome da propriedade, uma descrição dos homens. Tem como identificar quem são? Perguntou ele. Helena conhece de vista, respondi. São de uma propriedade maior da região. Já tentaram comprar a terra do pai dela antes. Ele anotou mais alguma coisa. Vou mandar alguém passar por lá, disse. Mas o senhor sabe como é. A gente faz o que pode com o que tem. Eu sabia como era. Fui embora sem grande esperança de que a delegacia fosse resolver aquilo rápido. Mas o registro estava feito, e registro tem valor quando a coisa vai para um caminho que nenhum de nós queria. Depois da delegacia, fui à farmácia veterinária. Comprei o que precisava para terminar o tratamento do trovão e peguei carona de volta na tarde. Quando cheguei na fazenda, o sol já estava baixo. Helena estava no estábulo com o trovão. Quando me viu entrar com a sacola da farmácia, olhou para o que eu tinha trazido e depois para mim, e houve no olhar dela uma coisa que não era só gratidão. Era o reconhecimento de alguém que está acostumado a resolver tudo sozinho e que ainda está aprendendo o que é ter alguém do lado. Não comentei a ida à delegacia naquele momento. Contei depois, no fim do dia, sentados no terreiro. Ela ficou quieta enquanto eu explicava. Não vai adiantar muito, disse ela quando terminei. Talvez não, concordei, mas está registrado e registro atrapalha quem não quer ser visto. Ela ficou olhando para o horizonte. Meu pai tentou fazer isso uma vez, disse ela depois de um momento. Registrar uma ameaça que tinha recebido. O delegado da época era amigo do homem que tinha ameaçado. Esse aqui eu não conheço o suficiente para saber de que lado está, falei, mas fiz o que cabia fazer. Ela assentiu devagar. O vento trouxe um cheiro de chuva distante, aquele cheiro de terra molhada que viaja léguas antes da chuva chegar de verdade. As estrelas ainda estavam aparecendo, uma a uma, no céu que estava ficando escuro. Você não precisava ter feito isso, disse ela. Eu sei, respondi. Fiz porque quis. Ela não disse mais nada, mas ficou. A primeira tensão de verdade aconteceu 2 dias depois. Eu estava no Pasto Fundo, o mesmo lugar onde tinha consertado a cerca semanas atrás, quando ouvi o baio mudar de comportamento. O animal estava amarrado perto de mim enquanto eu trabalhava, e de repente ficou tenso, as orelhas apontadas para a direção da sede, as narinas abertas. Os cavalos sentem antes de ver. Larguei a ferramenta e subi no baio. Ganhei altura numa pequena elevação do pasto e olhei na direção da sede. Havia uma caminhonete parada na entrada da fazenda. Não era a caminhonete prata de antes. Era uma caminhonete vermelha, mais velha, que eu não reconhecia, e Helena estava sozinha na sede. Esporeei o baio.
Ele saiu em galope pelo pasto, levantando a terra seca embaixo das patas, e eu ia curvado sobre o pescoço dele, sentindo o vento cortando o rosto e pensando no que poderia estar acontecendo lá na frente. O pasto parecia enorme naquele momento, cada metro tomando mais tempo do que devia, e aquele negócio frio no estômago estava de volta. Mais forte dessa vez, mais urgente. Cheguei na sede em pouco mais de 2 minutos. 2 homens estavam no terreiro. Não eram os mesmos 3 de antes. Eram 2 que eu não tinha visto, mais novos, com aquele jeito de quem foi mandado fazer um serviço e não está preocupado com sutileza. Helena estava parada na varanda de pé, com a vassoura na mão. Não como quem estava varrendo, mas como quem pegou o que tinha perto quando precisou de alguma coisa entre ela e a ameaça. Desci do baio antes do animal parar completamente. O que está acontecendo aqui? Os 2 homens me olharam. Um deles tinha uns 30 anos, rosto fechado, camisa de botão aberta. O outro era mais novo, nervoso, os olhos se movendo mais do que deveriam. Viemos buscar o que é nosso, disse o mais velho. Já disse uma vez para o seu patrão que aqui não tem nada que seja de vocês. Respondi, chegando mais perto. Vou dizer uma última vez para vocês levarem a mensagem. O cavalo está nesse estábulo, disse o mais novo, olhando para a construção ao lado. A gente sabe que está. O que está nesse estábulo é da dona dessa propriedade, falei, apontando para Helena. E essa propriedade é minha. Vocês estão em terra particular sem convite. Isso tem nome na lei. O mais velho deu um passo na direção do estábulo. Fui na frente dele. Ficamos frente a frente a menos de 1 metro. Ele era mais alto do que eu por uns 2 dedos, mais novo por uns 20 anos, mas havia algo no jeito que eu estava parado ali, sem recuar, sem desviar o olhar, com aquela calma pesada de quem não tem mais muito a perder, que fez ele hesitar. Isso vai sair caro para o senhor, disse ele. Já paguei contas mais caras, respondi. Silêncio. O mais novo, atrás, deu um passo para o lado, tentando encontrar um ângulo para contornar. Sem tirar os olhos do mais velho, falei mais alto. Helena, entra na casa e fecha a porta. Não vou, disse ela atrás de mim. Helena, não vou, repetiu ela com aquela voz firme que não discutia. Quase tive vontade de sorrir. Mas não era a hora. O mais velho estava me avaliando. Eu podia ver o cálculo sendo feito. O quanto aquilo estava valendo risco. O quanto o patrão tinha pagado para eles virem aqui. O quanto uma confusão maior podia custar. Às vezes, o cálculo resolve o que as palavras não resolvem. Ele deu um passo para trás. Isso não acabou, disse. Eu sei, respondi. Mas por hoje acabou. Olhou para o mais novo. Os 2 foram para a caminhonete. O motor pegou. Foram embora. Eu fiquei parado no terreiro até a poeira assentar de novo. Então, me virei para Helena. Ela estava ainda de pé na varanda com a vassoura na mão, o peito subindo e descendo mais rápido que o normal, os olhos ainda fixos na estrada onde a caminhonete tinha sumido. Você devia ter entrado, disse. E deixar você aqui sozinho? Respondeu ela, me olhando. Não tive resposta para isso. Ela foi até a porta da casa, encostou a vassoura na parede e entrou sem olhar para trás. Eu fiquei no terreiro por mais um tempo. O sol estava forte. A poeira que a caminhonete tinha levantado ainda estava assentando. E o trovão dentro do estábulo relinchava baixinho, como se tivesse sentido tudo aquilo, mesmo sem ter visto. Aqueles homens iam voltar, não como mensageiros dessa vez. Quando viessem de novo, iam vir para resolver, e eu precisava estar pronto. Fim do capítulo 5. Me diga quando quiser o capítulo 6. Continuar 13. Capítulo 6. A noite que quase ganhou. Naquela noite não consegui dormir. Não era novidade não conseguir dormir.
Já tinha noites assim desde que perdi a Conceição, noites em que o corpo está cansado, mas a cabeça não desliga, que fica rodando nos mesmos pensamentos como roda de carroça presa na lama. Mas essa noite era diferente. Não era o tipo de insônia que vem da saudade ou do vazio. Era o tipo que vem do alerta. Aquele estado em que o corpo sabe que tem algo chegando e se recusa a baixar a guarda mesmo quando os olhos pedem. Fiquei na cama até quase meia-noite. Então me levantei, fui até a varanda sem acender nenhuma luz. Sentei na cadeira de madeira que estava lá desde os tempos da Conceição. Aquela cadeira velha que range quando a gente senta, mas que eu nunca troquei porque ela ainda aguenta bem e porque tem coisas que a gente não troca sem uma razão forte. Fiquei olhando para a estrada. O céu estava limpo naquela noite, sem nuvem, com a lua crescente dando uma claridade prata para o pasto e para a estrada de terra. O vento estava fraco, mas constante, trazendo o cheiro do capim seco e de longe, muito longe, o cheiro de fumaça de fogueira de alguma propriedade vizinha. O baio estava no pasto. Eu o ouvia se movendo de vez em quando. O som das patas no capim, um bufado baixo, o farfalhar da crina no vento. Os cavalos dormem em pé, mas ficam acordados muito mais do que a gente imagina, atentos ao que a noite traz. Fiquei assim por quase uma hora. Nada. Só o vento e o silêncio e a lua. Estava quase voltando para dentro quando o baio parou de se mover. Fiquei imóvel na cadeira. Um cavalo que para de se mover no meio da noite não parou porque ficou cansado de andar. Parou porque percebeu alguma coisa. As orelhas dele estavam apontadas para a estrada. Eu podia ver aquilo na claridade da lua, a silhueta do animal com a cabeça erguida e as orelhas na frente, o corpo tenso. Me levantei devagar, entrei na casa sem fazer barulho, peguei a lanterna e o facão que ficava pendurado atrás da porta e voltei para a varanda. Esperei. Foram talvez 3 minutos. 3 minutos que pareceram muito mais, antes de eu ouvir. Passos. Não era o barulho de alguém que vem abertamente. Era o barulho de alguém que está tentando não fazer barulho, o que, paradoxalmente, é sempre mais audível para quem está prestando atenção. O piso de folhas secas e gravetos na beira da estrada estalando com uma cadência irregular. O tipo de som que a noite amplifica quando tudo o mais está quieto. Vieram pelo lado do estábulo, não pela entrada principal da fazenda, pelo fundo. Saí da varanda pelo lado da casa, contornei o galpão no escuro e fui em direção ao estábulo pela rota mais longa, mas mais silenciosa. Pelo lado do quintal, rente à parede do galinheiro, evitando o chão de pedra solta que faz barulho quando pisado. Cheguei na lateral do estábulo. Parei. Havia 2 sombras na entrada dos fundos do estábulo, uma abertura pequena que eu usava para ventilação e que normalmente ficava fechada com uma tábua. A tábua estava no chão. Um dos homens já tinha a cabeça dentro da abertura. O outro estava do lado de fora fazendo sentinela de costas para mim. Fiquei parado por 1 segundo. Depois acendi a lanterna direto no rosto do que estava de sentinela. Ele levou um susto tão grande que tropeçou nos próprios pés e caiu para o lado. O que estava enfiado na abertura bateu a cabeça na tábua do alto em sobressalto e recuou para fora xingando. Me posicionei entre os dois e o estábulo. "Levanta", falei para o que tinha caído. Ele levantou, ainda piscando com a luz da lanterna no rosto, tentando me enxergar atrás do facho claro. O outro estava de pé, com a mão no bolso. "Tira a mão do bolso devagar", disse. Ele me olhou. "Devagar", repeti. A mão saiu do bolso vazia. Fiquei olhando para os dois por um momento, a lanterna iluminando os rostos deles. Eram jovens, mais jovens do que eu esperava, talvez nem 25 anos. Tinham aquele jeito de quem foi mandado fazer o serviço sujo de alguém mais velho e não pensa muito nas consequências. "Vocês sabem o que acontece com quem entra em propriedade alheia de madrugada para roubar?" Perguntei. Nenhum dos dois respondeu.
Eu tenho o nome de vocês registrado na delegacia da cidade, falei. Não era verdade completa. Eu tinha o nome do patrão deles, não o deles, mas eles não sabiam disso. E tenho 2 testemunhas que viram vocês aqui hoje de tarde. O mais alto dos 2 abriu a boca. A gente só veio... Eu sei o que vocês vieram fazer. Interrompi. E não fizeram. Agora podem ir embora e contar para quem mandou que aqui não tem caminho fácil. Silêncio. O vento mexeu no capim lá fora. O trovão dentro do estábulo se moveu. Eu ouvi o farfalhar da palha, o som das patas, o bufado baixo do animal que estava acordado e consciente de que havia gente do lado de fora. Os 2 homens se entreolharam. Então foram. Sem correr, porque correr admite derrota de um jeito que machuca o orgulho. Mas foram. Sumiram pelo fundo da propriedade na direção de onde tinham vindo, e depois de alguns minutos ouvi o som distante de um motor pegando na estrada mais longe, aquele motor que fica longe o suficiente para mostrar que tinham deixado o veículo bem afastado para não ser ouvido chegando. Fiquei parado na lateral do estábulo até o som sumir completamente. Então entrei. O trovão estava em pé no centro do estábulo, as narinas abertas, os olhos brilhando na escuridão. Passei a lanterna pelo corpo do animal, inteiro, sem nada, os curativos no lugar, a palha ao redor sem sinal de distúrbio. Passei a mão no pescoço do cavalo. Ele ficou quieto. Tudo bem, falei para ele em voz baixa. Já foram. Não voltei a dormir naquela noite. Fiquei na varanda até o céu começar a clarear no horizonte, aquele azul escuro que vai ficando mais claro devagar, anunciando o sol antes que ele apareça. Fiz café cedo. Tomei em pé na cozinha, olhando pela janela para o pasto que ia ganhando forma, à medida que a claridade crescia. Quando Helena chegou naquela manhã, cedo como sempre, com aquele passo firme, ela me olhou e soube imediatamente que alguma coisa tinha acontecido. Não perguntou de imediato. Foi ao estábulo, verificou o trovão, trocou o curativo com aquela atenção cuidadosa de sempre. Só quando terminou e veio até a varanda onde eu estava com meu segundo café da manhã é que perguntou: "O que aconteceu essa noite?" Contei tudo. Ela ouviu sem interromper. Ficou de pé na entrada da varanda, os braços cruzados, o olhar sério. Quando terminei, ficou quieta por um momento. "Eles não vão parar", disse ela. "Não", concordei. "Então o que a gente faz?" Era a primeira vez que ela usava "a gente" daquele jeito. Não como figura de linguagem, mas como uma coisa real. 2 pessoas diante do mesmo problema, pensando juntas. Notei isso. Não disse nada sobre ter notado. "Amanhã cedo vou de volta à delegacia", falei. Dessa vez com detalhes. Horário, descrição dos homens, a tábua do fundo que eles arrancaram. Isso não é mais ameaça, é tentativa de invasão. Tem peso diferente. Ela assentiu. "Vou junto", disse ela. "Não precisa..." "Vou junto", repetiu ela com aquela voz que não discutia. Não discuti. Fomos no dia seguinte cedo, de baio e do cavalo emprestado do vizinho seu Afonso, que era um homem velho e bom que não fazia perguntas quando não precisava fazer. Helena montou com uma segurança natural que mostrava que cresceu a vida inteira em cima de cavalo. A delegacia dessa vez foi diferente. Com Helena presente, com os detalhes da noite anterior, com a tábua arrancada que eu tinha guardado como evidência e com o histórico que já estava registrado da visita anterior, o delegado ouviu com outra atenção, fez perguntas, anotou tudo e no fim disse que ia mandar uma viatura passar pela propriedade dela e pela minha nos próximos dias, e que ia chamar o dono da fazenda maior para uma conversa. Não era garantia de nada, mas era pressão. E pressão, para quem está acostumado a agir nas sombras, vale muito. Na volta, no meio do caminho, Helena parou o cavalo. Parei o baio ao lado dela. Ela estava olhando para o campo aberto que se espalhava dos 2 lados da estrada.
Aquele campo enorme e dourado do interior do Maranhão, com o capim alto balançando no vento e o céu imenso em cima, azul e sem fim. Meu pai amava esse campo, disse ela. Dizia que qualquer problema parecia menor quando você olhava para algo grande o suficiente. Olhei para o campo junto com ela. Havia verdade nisso. Ficamos parados ali por alguns minutos sem falar, os cavalos quietos, o vento passando pelo capim com aquele som suave que parece respiração. Obrigada por ter ido comigo, disse ela depois. Obrigada por ter insistido em vir, respondi. Ela me olhou de lado com um sorriso pequeno. Não o sorriso largo que eu tinha visto quando o trovão trotou pela primeira vez, mas um sorriso mais quieto, mais fundo, o tipo que fica mais tempo depois que vai. Continuamos o caminho. Naquela tarde, pela primeira vez desde que os problemas tinham começado, a fazenda ficou quieta de um jeito diferente. Não o quieto da tensão esperando estourar. O quieto de quem fez o que precisava fazer e está esperando os resultados. Tem uma diferença entre esses dois silêncios que quem viveu os dois conhece bem. Helena ficou até mais tarde do que o costume. Ficamos no terreiro no fim da tarde, ela com um copo de água e eu com meu café, assistindo o sol descer no horizonte e pintar o céu daquele laranja que eu nunca me cansei de ver em todos os anos que vivi nessa terra. Ela falou sobre o pai. Eu falei sobre a Conceição, mais do que tinha falado antes, mais do que eu estava acostumado a falar. Falei sobre como ela ria alto, sobre como detestava meu café forte, sobre o silêncio que ela deixou quando foi embora. Helena ouviu tudo sem pressa. Não disse que ia ficar bem, não disse que o tempo cura, as duas coisas que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Ficou só ouvindo, com aquele olhar direto e quieto de quem entende a dor sem precisar nomear ela. Quando o sol sumiu de vez e o azul escuro tomou o céu, ela se levantou. Até amanhã, disse. Até amanhã, respondi. E fui ficando no terreiro depois que ela foi embora, olhando as primeiras estrelas aparecerem uma a uma, pensando em como algumas noites chegam carregadas de perigo e outras chegam carregadas de uma coisa que é quase o oposto disso. Quase paz. Não completamente. Porque ainda havia uma visita que não tinha acontecido, e eu sabia que ia acontecer. Fim do capítulo 6. Me diga quando quiser o capítulo 7. Continuar 13, 15, capítulo 7. O dia que decidiu tudo. Ele veio sozinho. Isso foi o que mais me surpreendeu. Não a caminhonete vermelha dos dois jovens da madrugada, não o grupo de 3 com um homem de chapéu escuro. Uma caminhonete branca, mais nova, entrando pela estrada da fazenda num ritmo pausado, sem pressa, sem levantar poeira desnecessária. O tipo de chegada de quem não está tentando intimidar dessa vez. Ou pior, de quem já passou da fase de intimidar. Era meio da manhã. Helena estava no estábulo com o trovão, que naquele dia estava mais agitado que o costume, andando pelo cercado interno com aquela energia de animal que já está bom demais para ficar preso, mas ainda não recebeu liberação. Eu estava no terreiro consertando um arreio quando ouvi o motor. Reconheci que era diferente antes mesmo de ver. Fiquei em pé com o arreio na mão e esperei. O homem que desceu da caminhonete eu não tinha visto antes, mas soube imediatamente quem era. Tinha uns 60 anos, mais ou menos, com aquele tipo de corpo que foi forte quando jovem e foi ficando mais largo com o tempo e com o conforto. Chapéu de couro bom, bota de couro bom, camisa de botão limpa. O jeito de andar de quem está acostumado a chegar em lugares e ser recebido. O dono da fazenda maior, não o capanga, o patrão, veio com calma até o meio do terreiro e parou. Me olhou. Bom dia, disse ele. Voz grave, pausada, do tipo que aprendeu que não precisa levantar para ser ouvida. Bom dia, respondi. Ficamos nos medindo por um momento. Me chamo Valdemar, disse ele. Tenho a fazenda São Benedito, aqui a uns 8 quilômetros. Sei quem o senhor é, respondi.
Ele assentiu levemente, como se isso fosse esperado e não o incomodasse. Vim conversar, disse. Sem confusão. Só conversar. Pode falar. Ele olhou ao redor do terreiro por um momento, avaliando, calculando, fazendo aquele inventário rápido que homens acostumados a negócio fazem quando entram num lugar novo. Eu sei que meus homens criaram problema, disse ele então. Não foi do jeito certo. Reconheço isso. Esperei. Mas o cavalo, continuou ele, foi dado como garantia de uma dívida pelo pai da moça. Tenho o papel assinado. Posso ver esse papel? Perguntei. Ele hesitou. Um segundo apenas, mas hesitou. Está na fazenda. Quando o senhor trouxer o papel, eu ouço o restante da conversa, disse. Valdemar me olhou. Havia uma irritação pequena e controlada nos olhos dele. O tipo de irritação de quem não está acostumado a ser pedido que prove o que diz e que aprendeu ao longo da vida que a maioria das pessoas não pede. Eu pedi. Isso pode ser resolvido de forma boa para os dois lados, disse ele, trocando de ângulo. Eu tenho interesse na propriedade da moça. Terra boa, bem localizada. Faço uma oferta justa. A propriedade não está à venda, disse uma voz atrás de mim. Helena tinha saído do estábulo sem que eu percebesse. Estava parada a uns 3 metros atrás de mim, com as mãos limpas de ter trocado o curativo do trovão, o olhar fixo em Valdemar com uma frieza que eu não tinha visto nela antes. Não era a frieza do medo contido. Era a frieza de quem olha para aquilo que causou dano e não tem mais nada a perder em ser direto. Valdemar a olhou. Moça, você está numa situação complicada sozinha nessa propriedade, disse ele, com aquela voz que pretendia ser razoável, mas tinha uma borda fina que não era. Tem pressão de todos os lados. Uma oferta justa resolve tudo isso. Uma oferta justa não resolve o cavalo que os seus homens espancaram, respondeu Helena. Não resolve a cerca que quebraram, nem a madrugada que eu fiquei com medo dentro da minha própria casa. Não resolve nada disso. Valdemar ficou quieto. Olhou para ela, olhou para mim, e eu vi o cálculo sendo feito de novo, só que dessa vez era um cálculo mais complicado, porque agora havia um registro na delegacia. Havia um fazendeiro que claramente não ia se mover. E havia uma jovem que não estava sozinha e não estava com medo. Vou buscar esse papel, disse ele depois de um momento. Pode buscar, respondi. Enquanto isso, se mais algum dos seus homens aparecer nessa fazenda ou na propriedade dela, o delegado vai ser o primeiro a saber. E dessa vez, com nome, horário e testemunha. Valdemar me olhou por um longo momento. Depois, olhou para Helena. Depois virou e foi até a caminhonete sem dizer mais nada. O motor pegou. Ele foi embora pelo mesmo ritmo pausado que tinha chegado. O papel nunca apareceu. Eu não esperava que aparecesse. Homem que tem documento legítimo não hesita quando pedem para ver. Hesita quem está contando que a outra pessoa não vai insistir, não vai perguntar, não vai chamar alguém que entende de lei para olhar. Mas o problema não estava resolvido só porque Valdemar tinha ido embora. Aquela conversa no terreiro tinha mudado alguma coisa. Havia um enfrentamento direto agora, com nome e rosto, que tornava mais difícil agir nas sombras como antes. Mas homens como Valdemar não desistem por causa de um revés. Eles recuam, reorganizam e tentam de outro ângulo. Eu sabia disso. E foi por isso que o que aconteceu naquela tarde me pegou do jeito que me pegou. Eu estava no galpão quando ouvi Helena gritar. Não foi um grito longo. Foi curto, cortado, o tipo de grito que sai quando a pessoa se assusta com algo de repente e segura o resto porque percebe que gritar não vai adiantar. Mas foi suficiente. Larguei o que estava fazendo e saí correndo. Cheguei no terreiro e não vi Helena. Fui até o estábulo. A porta estava aberta. Entrei. O trovão estava agitado no fundo do cercado, batendo as patas no chão.
relinchando com aquela urgência que cavalos têm quando estão com medo ou com raiva. E no centro do estábulo, entre mim e o cavalo, havia um homem que eu não conhecia. Não os jovens da madrugada, não os 3 da primeira visita, um homem mais velho, de macacão, que segurava Helena pelo braço com uma das mãos e com a outra segurava uma corda comprida. Helena estava tentando se soltar, não estava conseguindo. O homem não estava olhando para mim, estava olhando para o trovão, avaliando o animal com aquele olhar profissional de quem veio para fazer um trabalho e está verificando se o trabalho é o que esperava. "Solta ela", disse. O homem virou, me olhou sem soltar o braço de Helena. "O senhor não tem nada a ver com isso", disse ele. Voz calma de trabalhador, de alguém que foi pago para fazer uma coisa e está fazendo. "Vim buscar o animal. Tenho ordem." "De quem?" "Do dono." "O dono desse animal está aqui do meu lado", falei olhando para Helena. "Solta o braço dela." Ele avaliou a situação. Era um homem só, eu era um homem só. O trovão atrás dele estava cada vez mais agitado, batendo o casco no chão. E qualquer um que lida com cavalo sabe que animal naquele estado é imprevisível. Qualquer movimento brusco e o bicho podia se jogar contra a grade do cercado ou pior. "Isso vai dar problema", disse o homem. Mas havia uma hesitação na voz que não estava lá antes. "O problema já começou quando você entrou aqui", respondi, dando mais um passo para dentro do estábulo. "Agora você decide se vai embora do jeito fácil ou do jeito difícil. Mas solta o braço dela antes de decidir." O trovão relinchou numa carícia de som que cortou o ar do estábulo. O homem olhou para o cavalo por um segundo. Soltou o braço de Helena. Ela deu 2 passos rápidos na minha direção e parou ao meu lado. O homem ficou parado no centro do estábulo por um momento, a corda na mão, olhando para mim com aquela expressão de quem está refazendo o cálculo e percebendo que os números não estão saindo como esperado. "Pode ir", disse. Ele foi. Passou por mim sem me olhar, saiu pela porta do estábulo e ouvi os passos dele se afastando pelo terreiro e depois sumindo. Virei para Helena. Ela estava de pé ao meu lado com os olhos fixos na saída do estábulo, respirando rápido, o braço que o homem tinha segurado levemente vermelho da pressão dos dedos. "Está bem?" perguntei. Ela demorou 1 segundo para responder. "Estou." Mas não estava, não completamente, e os 2 sabíamos disso. Havia um tremor pequeno nas mãos dela que ela estava tentando controlar. Aquele tremor que vem depois do susto quando a adrenalina começa a baixar e o corpo cobra o que conteve. Fui até o trovão. O animal ainda estava agitado, as narinas abertas, os olhos arregalados. Passei a mão devagar no pescoço dele, falando baixinho, até que ele começou a se acalmar. As patas pararam de bater. A respiração foi desacelerando. As orelhas foram de apontadas para frente para relaxadas para o lado. Quando me virei de volta para Helena, ela estava olhando para o trovão com aquela expressão, não de alívio ainda, mas de algo que estava começando a se resolver dentro dela, devagar, como a respiração que vai normalizando depois que o perigo passa. "Acabou", disse eu. Ela me olhou. "Você acha mesmo?" Pensei por um momento. Acho que o homem que veio hoje não vai voltar. E acho que Valdemar entendeu que aqui é diferente do que ele esperava. Mas não acabou de verdade. Não, concordei. Não de verdade. Mas o caminho deles ficou muito mais difícil do que era antes. E homem que calcula risco prefere caminho fácil. Helena ficou olhando para o trovão por um momento. Então, fez uma coisa que não esperava. Riu. Não foi uma risada longa. Foi aquela risada curta que escapa quando a tensão quebra de repente e o corpo não sabe bem como reagir. Um som entre o riso e o choro que saiu sem aviso e sumiu quase tão rápido quanto veio. Ela colocou a mão na boca imediatamente depois, surpresa com ela mesma. Me olhou. "Desculpa", disse ela. "Não precisa pedir desculpa", respondi.
E aí eu ri também, aquela mesma risada curta e involuntária que sai quando a gente precisa e não sabe mais onde a coisa certa termina e a coisa errada começa. Ficamos os dois rindo por um segundo no estábulo, com o trovão nos olhando com aquele jeito paciente que os cavalos têm, e com o sol da tarde entrando pelas frestas das ripas de madeira e cortando o ar em faixas douradas cheias de pó suspenso. Foi um momento pequeno, mas foi o momento em que alguma coisa quebrou de vez entre nós dois. Não quebrou no sentido ruim, quebrou no sentido de quando uma casca que estava dura demais finalmente cede e deixa passar o que estava tentando sair faz tempo. Naquela noite, sentados no terreiro, Helena me contou uma coisa que ela nunca tinha contado para ninguém. Que quando o pai morreu e ela ficou sozinha naquela propriedade, houve um período, algumas semanas, em que ela acordava todo dia sem saber se ia conseguir continuar. Não por fraqueza, mas porque o peso de tudo sozinha era grande demais. E o mundo parecia grande demais ao redor de uma mulher sozinha num pedaço de terra que todo mundo queria. O trovão era o único que ficava comigo nesse tempo, disse ela. Era com ele que eu saía quando o peso ficava pesado demais. Ele não resolvia nada, mas ficava ali. E ficar junto, às vezes, é o suficiente para a gente continuar. Olhei para ela. Pensei em quantas noites eu mesmo tinha ficado no terreiro sem conseguir entrar na casa vazia, sem conseguir ouvir o silêncio. Pensei em quantas vezes o baio tinha sido o único ser vivo perto de mim nessas noites. Entendo, disse. Eu sei que você entende, respondeu ela. Ficamos quietos por um tempo. O vento estava mais fresco naquela noite, trazendo umidade de longe, e as estrelas estavam todas presentes no céu sem lua, uma multidão de luz branca sobre o pasto escuro. Raimundo, disse ela depois de um momento. Obrigada por não ter desistido. Olhei para ela. Havia uma seriedade naquilo. Não a seriedade de cerimônia, mas a seriedade de quem está dizendo uma coisa importante e quer que a outra pessoa entenda o peso real dela. Não tinha razão para desistir, respondi. Ela me olhou por um momento. Depois olhou para o céu. E ficou assim, de cabeça levemente erguida, olhando para as estrelas com aquela expressão de alguém que está, talvez pela primeira vez em muito tempo, respirando sem o peso de estar completamente sozinho no mundo. Eu fiquei olhando para as estrelas também, e pensei que 54 anos é uma idade em que a gente já não espera mais ser surpreendido pela vida. Mas a vida, às vezes, não pergunta o que a gente espera. Fim do capítulo 7. Me diga quando quiser o capítulo 8, o desfecho final. Continuar 13, 17, capítulo 8. O que ficou o trovão correu pela primeira vez numa manhã de quinta-feira. Não foi planejado. Não foi uma decisão de soltar o animal no pasto e esperar para ver o que acontecia. Foi o trovão mesmo que decidiu. Estava no cercado aberto do lado do estábulo quando, de repente, algo no vento o animou. Um macheiro ou um som que só ele percebeu. E ele simplesmente arrancou. Não um trote, não uma corrida cautelosa testando a perna. Uma corrida de verdade, as 4 patas no ritmo certo, o corpo todo alongado e comprido sobre o capim, a crina levantada pelo vento que ele mesmo estava fazendo ao passar. Helena estava apoiada na cerca quando isso aconteceu. Eu estava a uns 10 metros atrás dela. Ela não disse nada. Ficou com as mãos na cerca de madeira, os nós dos dedos brancos de tanto apertar, e assistiu o trovão correr pelo pasto aberto com aquela corrida que não tinha nenhum propósito além de ser o que é. Um cavalo sadio correndo porque pode, porque o corpo mandou, porque a vida voltou para dentro dele de um jeito que não pede permissão nem explicação. Quando o trovão chegou no fim do pasto e virou de volta na direção dela, relinchando alto, Helena soltou a cerca, abriu o portão
Entrou no pasto. O trovão veio até ela em trote, não o trote urgente de animal assustado, mas o trote confiante de quem está chegando em casa. E parou bem na frente dela, bufando, com o peito subindo e descendo rápido. Ela colocou as duas mãos no focinho do animal e ficou assim por um momento, testa contra testa, olhos fechados. Eu fiquei do lado de fora da cerca, não entrei. Aquele momento era dos dois. Valdemar nunca trouxe o papel. O delegado mandou uma viatura passar pela região nas semanas seguintes, como tinha prometido, e chamou Valdemar para uma conversa na delegacia. Não sei exatamente o que foi dito naquela conversa, porque não estava lá. Mas os homens pararam de aparecer. A estrada ficou quieta. As madrugadas voltaram a ser só madrugadas. Vento, estrelas, o canto do bicho da noite, o baio se movendo no pasto. Às vezes, o silêncio que volta depois de muito barulho tem um sabor diferente de todo o resto. Helena foi até a cidade, uma semana depois, com os documentos da propriedade do pai. Sentou com um advogado que o delegado indicou e entendeu de uma vez por todas o que era dela por direito e o que ninguém podia tirar sem uma briga legal longa que Valdemar claramente não queria. Porque briga legal longa levanta poeira, e poeira levantada ilumina outras coisas que homens como ele preferem manter no escuro. A propriedade dela era dela. Simples assim. Demorou algumas semanas para aquilo assentar de verdade, para ela acordar de manhã sem o reflexo de olhar para a janela esperando ver poeira na estrada. Mas foi assentando. Como tudo assenta quando o tempo passa e o perigo não volta, os dias foram se organizando de um jeito que aconteceu naturalmente, sem que ninguém tivesse sentado para planejar. Helena vinha toda manhã. Às vezes passava o dia inteiro na fazenda, ajudando no trabalho, cuidando do trovão, fazendo as coisas que eu há anos fazia sozinho e que com duas pessoas ficavam mais leves e mais rápidas. Às vezes ia embora antes do fim da tarde para cuidar do seu próprio roçado, que precisava de atenção depois de semanas em que ela tinha dividido o tempo entre os dois lugares. Eu comecei a aparecer na propriedade dela também, primeiro com um pretexto. Uma cerca que precisava ser consertada, uma olhada no telhado que ela tinha mencionado que estava dando problema de novo. Depois, sem pretexto nenhum, só porque era natural ir, porque o caminho entre as duas propriedades tinha virado um caminho de ida e volta que eu percorria sem pensar muito a respeito. Numa tarde que eu estava consertando a bomba d'água dela, o mesmo tipo de problema que ela tinha resolvido na minha, ela me trouxe café e ficou encostada na parede do galpão, me observando trabalhar. "Você tem jeito de quem faz isso desde sempre", disse ela. "Desde os 8 anos", respondi sem parar o trabalho. Meu pai não tinha paciência para ferramenta, então virou minha função. "O meu também não", disse ela. "Mas ele tinha paciência para cavalo. Era isso que ele me ensinou. Vejo que aprendeu bem." Ela sorriu para o copo de café. Continuei o trabalho, mas fiquei com aquilo. A facilidade daquela conversa, o quanto era simples falar com ela sobre coisas simples, sem peso, sem cerimônia. Havia quanto tempo eu não tinha isso? Havia quanto tempo uma conversa era só uma conversa, sem solidão embaixo e sem esforço por cima? Não foi um único momento que mudou tudo. Foi a soma de muitos momentos pequenos que foram se acumulando ao longo de semanas e meses, até que um dia, olhando para trás, ficou impossível não ver o que tinha se formado. O almoço que ela fez na minha cozinha e que ficou tão bom que eu disse que ela tinha errado a mão no sal só para ver ela revirar os olhos. E ela revirou, e depois riu, e depois eu também ri. E o almoço ficou lá esfriando enquanto a gente ria por uma razão que já não era mais o sal. À tarde que trabalhamos juntos no roçado dela de sol a sol, sem falar muito, só trabalhando lado a lado com aquela cumplicidade silenciosa que demora muito tempo para se construir entre duas pessoas e que quando está lá não precisa ser explicada.
A noite que teve tempestade, uma daquelas tempestades de verão do interior que chegam de repente com raio e trovão e chuva grossa batendo no telhado. E ela ficou na fazenda porque a estrada tinha virado lama e não tinha condição de ir. E a gente ficou os dois sentados na sala com a luz fraca, ouvindo a chuva, conversando sobre coisas que não tinham urgência nenhuma. E quando a tempestade passou, já era tarde demais para ir e não havia razão para ir. O dia que o trovão deixou eu montar nele pela primeira vez. Não foi planejado isso também. Eu estava no pasto com o animal, fazendo um exercício leve de guia, quando de repente a coisa parecia certa. O cavalo quieto, a manhã fresca, o capim dourado ao redor. Coloquei a mão na crina, subi devagar, esperando a reação. Ele não reagiu. Ficou parado, esperando. Dei um leve toque com os calcanhares. Ele andou. Helena estava na cerca quando isso aconteceu e gritou de longe, com aquela risada alta que ela soltava quando ficava surpresa com algo bom. Uma risada que eu tinha aprendido a reconhecer de longe e que eu gostava de ouvir de um jeito que não tentei analisar demais. "Ele deixou você!" gritou ela. "Deixou", respondi, lá de cima do trovão, que andava pelo pasto com aquele passo tranquilo e generoso que bom cavalo tem. "Ele não deixa qualquer um." "Eu sei", respondi. E sabia. Num entardecer de sábado, sentados no terreiro da minha fazenda, depois de um dia longo de trabalho, com o céu ficando laranja e o vento fresco e o trovão e o baio pastando juntos no campo à nossa frente, Helena disse uma coisa que eu não esperava. "Você já pensou em não ficar sozinho?" perguntou ela. Olhei para ela. Ela estava olhando para o campo, não para mim, mas havia uma atenção no jeito que ela segurava o copo, uma rigidez pequena nos ombros que mostrava que a pergunta tinha custado alguma coisa para ser feita. Fiquei quieto por um momento. Pensei em Conceição. Pensei nos 8 anos de silêncio. Pensei em quantas vezes eu tinha chegado em casa e o silêncio tinha sido a única coisa me esperando. Pensei em como a fazenda estava nessas últimas semanas, com passos que não eram só meus, com vozes, com aquela risada alta que cortava o ar de vez em quando. "Já pensei", respondi. Ela finalmente me olhou. E acho que parei de pensar e comecei a perceber. Ela me olhou por um momento com aquele olhar que eu tinha aprendido a ler ao longo de semanas. O olhar que avaliava, que pesava, que não aceitava a resposta pela metade. Depois virou de volta para o campo. Os 2 cavalos estavam pastando lado a lado, o trovão escuro e o baio castanho, sem nenhum espaço entre eles, como 2 animais que se acostumaram ao peso um do outro e não precisam mais de distância para se sentir bem. "Meu pai dizia uma coisa", disse ela depois de um momento. "Dizia que a gente não escolhe as pessoas que chegam, só escolhe as que ficam." Fiquei olhando para os cavalos. "Seu pai era sábio", disse. "Era", concordou ela. Ficamos quietos. O sol desceu até o horizonte e sumiu devagar, deixando o céu com aquelas cores que não têm nome certo. Entre o laranja e o roxo, com uma faixa de rosa no meio que dura só alguns minutos antes de virar o azul escuro da noite. Nenhum dos 2 foi embora naquela noite. Nos casamos alguns meses depois. Não foi uma cerimônia grande. Não éramos pessoas de cerimônia grande. Os 2 tínhamos vivido tempo demais em silêncio para precisar de barulho para confirmar o que era real. Foi na cidade, na presença do padre velho da paróquia que nos conhecia, com o seu Afonso como testemunha, porque era o vizinho mais velho e mais honesto que eu conhecia, e com a filha da Helena, que não era filha biológica, mas era afilhada de consideração, uma menina de 12 anos que Helena tinha sob seus cuidados desde que a mãe dela foi embora, usando um vestido azul que Helena tinha costurado na semana anterior. Voltamos para a fazenda no fim da tarde. No terreiro, antes de entrar, Helena parou. Olhou para a fazenda, a casa, o galpão, o estábulo, o pasto ao fundo com os 2 cavalos visíveis de longe. "É bonita", disse ela. "É", concordei.
Parece que sempre foi grande demais para uma pessoa só. Olhei para ela. Parecia, respondi. Ela sorriu. Entrou. Eu entrei atrás. E a porta fechou com aquele som de coisa que está no lugar certo. Um som pequeno, sem drama, que não anuncia nada, mas que diz tudo. Hoje de manhã acordei antes do sol, como sempre. Fiz café forte, preto, sem açúcar. Helena apareceu na cozinha logo depois, com o cabelo solto e os olhos ainda meio cerrados de sono, e pegou a xícara da mão sem pedir, tomou um gole, fez uma careta. Você nunca vai aprender a fazer café menos forte, disse ela. Aprendi sozinho a gostar assim, respondi. Você não está mais sozinho, disse ela, me devolvendo a xícara. Olhei para ela. Ela já estava abrindo a porta da cozinha para ir verificar o trovão, como faz toda manhã desde que chegou. Como vai continuar fazendo enquanto tiver chão embaixo dos pés e cavalo para cuidar. Fiquei parado na cozinha com a xícara quente nas mãos, ouvindo os passos dela atravessando o terreiro. Pensei em tudo que foi preciso acontecer para chegar até aqui. Um fim de tarde com o sol laranja. Uma mulher ajoelhada no chão de um campo aberto, um cavalo ferido que se recusou a desistir, e um homem que ia passando devagar pela estrada e ouviu um choro e tomou uma decisão simples, descer do cavalo e ir ver o que estava acontecendo. Às vezes é isso. Às vezes a vida inteira muda por causa de um instante em que a gente poderia ter continuado andando e não continuou. Eu poderia ter continuado. Fico contente que não continuei. O trovão ainda está aqui. Corre pelo pasto toda manhã, não com a urgência de animal assustado, mas com aquela alegria tranquila de quem tem chão suficiente e tempo suficiente e ninguém querendo tirar nenhum dos dois. A perna curou bem, sem marca visível que vale anotar, e o jeito que ele corre, você nunca diria que algum dia ficou deitado num campo aberto, lutando para ficar de pé. Os animais têm isso. Uma capacidade de esquecer a dor quando ela passa e viver o que tem de bom sem ficar olhando para trás. A gente aprende muito com eles se presta atenção. O baio continua do meu lado como sempre. Os dois pastam juntos todos os dias, no mesmo campo, sem nenhuma distância entre eles que não seja a distância natural de dois seres que já se acostumaram tanto um ao outro que não precisam mais de espaço para provar nada. Helena disse certa vez que os cavalos têm memória boa, que não esquecem quem foi bom com eles nem quem foi ruim e que tratam cada um de acordo. Acho que nisso os cavalos e as pessoas não são tão diferentes. Meu nome é Raimundo. Tenho 54 anos e vivo numa fazenda no interior do Maranhão que herdei do meu pai e que por muitos anos foi grande demais para um homem só. Hoje não é mais. E o silêncio que ficou aqui dentro, esse silêncio que eu carregava há 8 anos, como se fosse parte do corpo, como se tivesse nascido comigo, foi embora tão devagar que eu mal percebi quando foi. Só percebi quando um dia acordei e ele não estava mais. E no lugar dele tinha outra coisa, uma xícara de café tomada do lado. Passos que não são os meus atravessando o terreiro. O trovão correndo livre pelo campo. E a vida, que às vezes a gente acha que acabou, mostrando que estava só esperando a hora certa para começar de novo.